Olá pessoal do Riacho Grande, tudo bem com vocês? Prazer muito grande estar participando com vocês hoje. Aliás, sempre uma alegria, né, participar com vocês. Então, ainda que virtualmente, é muito bom a gente poder matar a saudade. Estava pensando no que meditar aqui com vocês e como é o culto das mulheres, eu queria refletir com vocês sobre a história de uma mulher da Bíblia, talvez a mulher mais impressionante de todas. Eu queria fazer uma oração contigo e a gente começa a reflexão, pode ser? Senhor Jesus, nós vamos agora meditar sobre um dos personagens da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco, para que possamos entender que lições podemos tirar para a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler contigo uma história que está em Lucas capítulo 1, a partir do verso 30. Pequeno trecho. A Bíblia diz assim: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A história de Maria é uma história impressionante. Ao contrário do que muitos dizem, Maria não é digna de adoração, é verdade. Mas ao contrário do que outros dizem, Maria é sim uma santa. Eu explico. No conceito bíblico, santidade tem que ver com separação, não perfeição, divino, algo separado, algo escolhido. E é exatamente isso que é Maria. A história de Maria é impressionante e eu queria fazer uma autocrítica aqui que talvez em algum momento eu acho que a gente deixou um pouquinho de lado essa história, talvez pelo excesso de alguns, talvez a gente possa estar cometendo outro erro de ignorar por completo uma história impressionante como é a de Maria. E eu queria, em alguns minutos, relembrar com você aqui alguns pontos fundamentais. Maria foi a mulher escolhida por Deus para gestar o seu próprio filho. Faz o seguinte exercício. Se você tivesse que escolher uma mulher para receber o próprio Deus no seu ventre, quais características essa mulher teria que ter? Para pensar. O que Maria tem de tão especial a ponto de ela ser escolhida para ser mãe do próprio Deus? Bom, se a gente olhar no histórico de Maria na Bíblia, a gente sabe pouca coisa sobre ela. A Bíblia relata pouco sobre sua biografia, né? Por exemplo, o local dela, ela morava em Nazaré, que é uma cidade na Galileia, perto da Judéia. É uma cidade que não era importante, aliás, é uma cidade que nem tinha sido mencionada na Bíblia antes, e tinha uma fama ruim. João 1,46 tem aquela frase, né? Pode vir coisa boa de Nazaré. Mas provavelmente ela era natural de Belém. Sobre a família de Maria, a gente também não sabe muita coisa. Tradicionalmente, se tem o nome dela, o nome da mãe, como Ana, mas isso não aparece na Bíblia. Sabemos que ela era aparentada de Isabel, a mãe de João Batista. Tradicionalmente entendemos como prima, mas também não temos uma afirmação concreta. Provavelmente ela tinha alguns parentes em Caná, onde aconteceu aquele casamento, e Lucas nos indica que ela era descendente de Davi. E a sua idade? A Bíblia não menciona, e tudo que se sabe sobre a idade de Maria é altamente especulativo e baseado na tradição. Segundo alguns teólogos estudiosos, acredita-se que Maria era muito jovem. Aliás, isso parece ser uma informação segura. Alguns mais audaciosos chegam a dizer que Maria tinha 14 ou até menos anos de idade, mas é assim, bastante ousadia. O mais comum é entender que Maria tinha entre 16 e 18 anos de idade. O que parece ser seguro é que ela era bastante jovem. As finanças de Maria, Maria era pobre. Temos duas evidências para isso. Primeiro, que ela era de Nazaré. Segundo, em Lucas capítulo 2, verso 24, quando ela leva a oferta para a apresentação de Jesus, a oferta que ela leva era a oferta dos pobres. E sobre seu casamento? Maria era virgem, porque Maria ainda não era casada. Maria era desposada, ou seja, Maria era prometida, ela era noiva em termos modernos de José. José, inclusive, é interessante porque José ele tinha pelo menos 6 filhos, provavelmente ele era viúvo. Muito provavelmente José, aliás, era bem mais velho que Maria. Essa é a biografia que nós temos dessa mulher. E eu te pergunto, o que tem de especial aqui para tornar ela candidata a receber o Filho de Deus? Talvez tenha uma característica a mais que possa explicar por que Maria foi a escolhida. Em Lucas capítulo 1, verso 42, é Isabel quem diz: Bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Acima de qualquer outra coisa, Maria era uma mulher bendita. Maria era uma mulher devota, fiel, uma serva legítima de Deus. Ellen White diz que Maria era uma das remanescentes que aguardavam o Messias. Quando todo mundo deixou a espera do Messias de lado, Maria permanecia firme em Deus. O que nós podemos aprender com a história dessa mulher?
eu queria destacar com você aqui, tentar ser bem breve, 3 lições que nós podemos tirar da história de Maria. A primeira delas é sobre a graça. A primeira frase que nos chama a atenção está no verso 30 do capítulo 1 que lemos. O anjo Gabriel é quem diz: Maria, achaste graça diante de Deus. Maria achou graça diante de Deus. Essa frase te lembra alguma outra história? Lá em Gênesis capítulo 6, verso 8, a gente tem a história do dilúvio, onde nós lemos que Noé achou graça diante do Senhor. A ideia que nós temos é que a humanidade, aquela geração, tinha assim, se distanciado de Deus completamente. Então Deus como que procura pela terra e acha um homem que ainda servia de remanescente. Um homem que ainda permanecia fiel a Deus. Esse era Noé. E agora a Bíblia vai dizer que a mesma coisa acontecia com Maria. Maria achou graça diante de Deus, tal qual Noé achou graça lá no dilúvio. Como se Deus olhasse sobre toda a terra, procurando alguém por meio de quem pudesse enviar o seu filho. E ele acha uma mulher. Aliás, é impressionante como Maria pode ter sido a escolhida, né? No livro Desejado de Todas as Nações, na página 31, Ellen White medita, por exemplo, sobre a promessa de Gênesis 3,15. Quando Deus prometeu que por uma mulher viria o libertador, Ellen White diz que a própria Eva achava que o seu filho já seria o libertador. E assim cada geração esperava dar luz ao libertador. Talvez até daí venha a cultura da fertilidade que havia naquele tempo, né? Mas Maria foi escolhida. Dentre todas as gerações, dentre todas as mulheres, Maria foi escolhida. Maria achou graça diante de Deus. Maria era uma remanescente. Maria era fiel a toda prova. Maria é alguém em quem Deus achou espaço para confiar. E aí toda vez que eu leio sobre isso, a pergunta que fica na minha mente é: e nós? Será que Deus poderia achar graça diante de mim também? Ou eu poderia achar graça diante de Deus, melhor dizendo? Será que Deus poderia olhar para mim e confiar em mim também que eu poderia cumprir a missão que Ele tem para me dar? Será que se a minha geração inteira se perdesse, Deus ainda encontraria em mim alguém fiel a Ele? Segunda lição é a disposição de Maria e talvez essa seja, confesso, uma das que mais mexe comigo. No verso 38 tem a frase que eu destaco aqui, onde a Bíblia diz, o anjo diz, ou melhor, a própria Maria diz para o anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quando Maria entendeu o que estava acontecendo, a missão para a qual ela era chamada, essa foi a resposta dela. A submissão de Maria é algo impressionante. Você já parou para pensar que Maria não se preparou para receber um bebê? Pensa bem, e você que é mãe, mais do que mulher, você que é mãe que está assistindo essa reflexão, você vai entender isso melhor do que todos nós, inclusive melhor do que eu. Maria não estava com o relógio biológico batendo, dizendo os hormônios falando que estava na hora de ter um filho. Maria não teve uma conversa com o marido dizendo que ia abrir mão do anticoncepcional para poder ter o filho. Maria não se preparou para isso. Maria não se preparou financeiramente. Maria não se preparou emocionalmente para passar noites em claro e para mudar seu estilo de vida para poder dar uma amamentação saudável para o seu filho. Maria não se preparou para nada disso. Simplesmente um anjo apareceu do nada e a partir dali tudo mudou. Para pensar no que significa Maria ter o Filho de Deus nos seus braços. Eu me lembro de algumas vezes, algumas noites, o Luca, nosso filho, nos primeiros meses de vida, ele deu bastante trabalho. Viu? Eu me lembro de algumas noites a gente ali em claro, desesperado para dormir e ele não dormia. E aí você tem aquela vontade de berrar com o bebê, sabe? Dorme, por favor. Imagina Maria, que sabia que na mão dela não tinha só um bebê, era o próprio Deus. Como é que você repreende o Filho de Deus? Como é que você dá bronca no Filho de Deus? Maria teve que lidar com tudo isso. Mas esse não era o maior problema. Sabe qual era o maior problema que Maria teve que lidar? É com o fato de não ser casada, ou pior, o fato de ser noiva. Porque de repente Maria apareceu grávida, e como é que ela vai contar essa história para José? Imagina você que é pai, ou você que é noivo, namorado, você que é homem que está assistindo essa história, pensa bem. Imagina que um belo dia, sua namorada ou sua noiva aparece para você grávida. Aí você diz: o que aconteceu? A gente não está tendo nada, você me traiu? E ela fala: não, o Espírito Santo me engravidou. Ô Maria, quem vai acreditar nessa história? A Bíblia diz que o próprio José não acreditou na história. Lá em Mateus capítulo 1, verso 19, José decidiu inclusive romper o noivado. Ele só não fez isso
Porque no verso 25 um anjo apareceu para ele para dizer: José, por incrível que pareça, é verdade a história. Ela está grávida do Espírito Santo. Impressionante, não é? Maria teve que lidar com tudo isso. Vale lembrar que o anjo apareceu para Maria. Ele não apareceu publicamente. Ela era a única. Ela teve que lidar com o escândalo de ter engravidado antes. Quando José soube que era verdade, aí ele casou mais rápido para poder ajudar a amenizar a história. Olha, Maria teve a pressão social acima de tudo. Ainda assim, quando Maria entendeu a missão, a resposta dela foi: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Você percebeu que quando Maria entendeu a missão, não houve perguntas? Maria não perguntou como seriam os futuros problemas. Maria não apontou a falta de dinheiro e nem questionou sobre como explicaria para o seu noivo essa história. Quando ela entendeu qual era a vontade de Deus, Maria simplesmente estava à disposição do que ele quisesse. E nós? Será que nós estamos dispostos a fazer seja o que for que Deus quiser? Será que nós estamos disponíveis na mão de Deus? Sem mas, por quê, como, quem? Simplesmente dizer: aqui está o servo do Senhor. Terceira e última lição que eu destaco é a frase do verso 35. O anjo é quem diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Maria recebeu o poder do Espírito Santo. E por que isso é interessante? Porque lá em Atos capítulo 1, verso 8, a Bíblia vai dizer, ou Jesus vai dizer para os cristãos, para os seus seguidores, que antes deles cumprirem a sua missão, eles deveriam orar porque eles receberiam o Espírito Santo. E aí Jesus diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só então eles poderiam cumprir a missão de ser testemunhas em todo o mundo. Nós podemos receber o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Maria e termos esse mesmo poder. Claro, a nossa missão é diferente. Talvez nós não somos chamados para receber o Filho de Deus em nosso ventre, claro que não. Mas nós temos missões, planos que Deus tem para a nossa vida, chamados que Deus nos faz. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Maria está disponível para descer sobre nós também. A pergunta é: você quer receber esse poder? Seja como Maria. Se una a Deus em fidelidade e relacionamento, a ponto de achar graça diante dele. Esteja completamente disponível em suas mãos. Se disponha a servir na missão sem reservas. E então receba o Espírito Santo em sua vida. Receba o poder de Deus. Eu acho impressionante a história dessa mulher. E eu acho que serve de incentivo para nós. Nós podemos achar graça diante de Deus como Maria achou. Nós podemos ser fiéis a Deus como Maria foi, estarmos disponíveis para Ele como Maria esteve. Enfim, nós podemos receber o mesmo poder. O mesmo Espírito Santo está disponível a nós também. Você quer receber esse poder também? Deixa eu orar contigo. Senhor Jesus, eu te agradeço pela história de Maria, que nos serve de inspiração de tudo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Por favor, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, a ponto de recebermos confiança do Senhor como Maria recebeu. Senhor, nos ajuda a acharmos graça diante do Senhor. Meu Deus, nos ajuda a estarmos disponíveis nas Tuas mãos sem reservas, sem mas, porquê, como. Nos ajuda a perguntar menos e simplesmente respondermos que estamos disponíveis para Te servir aonde e como o Senhor quiser. Finalmente, derrame sobre nós o Teu Espírito, que nós possamos ser cheios do Teu poder para sermos usados por Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém.